Falando sobre fisioterapia cardiovascular, no vídeo de hoje aqui eu vou comentar com vocês como deve ser feito o teste de caminhada de 6 minutos. Para ilustrar a forma de fazer o teste de caminhada de 6 minutos, eu trouxe aqui para vocês um trabalho publicado no ano de 2010, muito interessante, falando a respeito de equações de referência para o teste de caminhada de 6 minutos, mas ele também fala sobre como fazer o teste. Então, basicamente no teste de caminhada de 6 minutos, ele deve ser feito em um corredor de 30 metros. Além disso, você vai precisar de um relógio para quantificar o tempo, você vai precisar de uma escala de percepção de esforço, como a escala de Borg, você vai precisar de uma escala para avaliação da dispneia nos membros inferiores, um oxímetro de dedo, para avaliar tanto a saturação quanto a frequência cardíaca, uma cadeira para o paciente sentar, um cilindro de oxigênio, se for o caso de você atender pacientes pneumopatas que cursem com desaturação. Basicamente é isso aí que você vai precisar, além, óbvio, de um esfigmomanômetro, porque você tem que aferir a pressão arterial do seu paciente. Então, como é que o teste ele é feito? Primeiramente, você vai orientar o paciente a percorrer a distância entre os dois cones, fazendo voltas entre esses cones. Isso durante 6 minutos. É importante que você oriente seu paciente que ele ande o mais rápido possível sem correr. É permitido ao paciente, você vai falar isso para ele, caso ele se canse, que ele pare e descanse. Agora, a gente precisa deixar bem claro que o cronômetro ele não vai parar. Quando ele se sentir revigorado, que ele tiver condições de voltar a caminhar, ele caminha. Agora, esse tempo que ele ficou parado, o cronômetro ele está rolando e óbvio que a distância percorrida ao longo do teste ela vai ser menor numa situação como essa. Outra coisa que é importante falar é que o teste ele seja feito 2 vezes pelo menos. Então você faz o teste agora, depois de 30 minutos você repete o teste novamente. É muito comum no segundo teste o paciente ir melhor em relação ao primeiro. Então o que você vai avaliar no teste? Basicamente as medidas são a de distância, quanto mais voltas o paciente der, lembrando que ele foi lá, saiu de um cone, foi no outro, então ele já andou 30 metros, voltou mais 30, foi, deu a volta mais 30 e assim você vai contando. Quando der no 6º minuto que você precisar parar o teste, aí você vai e quantifica, através de uma trena, de uma fita, essa distância excedente em relação ao último cone. Então, além da distância, você vai avaliar a frequência cardíaca antes, durante e depois do teste, a frequência respiratória, a pressão arterial, por isso que precisa do esfigmomanômetro, a dispneia através da escala de percepção subjetiva de esforço, a gente recomenda a escala de Borg, e alguma avaliação em relação à fadiga dos membros inferiores. Às vezes eu pergunto do paciente, de 0 a 10, tá, quanto aí a sua fadiga durante esse teste? E é importante que as orientações elas sejam dadas ao paciente de forma padronizada. Além dessa que eu falei, para ele andar o mais rápido possível sem correr, o avaliador, ele a cada 1 minuto, ele precisa dar um incentivo ao paciente. E não é qualquer tipo de incentivo. Então você tem aqui, por exemplo, o encorajamento. Passado 1 minuto, você vai falar para o paciente, você está indo bem, faltam 5 minutos. Passou mais 1 minuto, você fala para ele, mantenha o ritmo, faltam 4 minutos. Passou mais 1 minuto, aí você fala, você está indo bem, falta metade do percurso. E você vai falando isso e não fala mais nada. Você não vai ficar lá buzinando no ouvido do seu paciente e também não vai fazer o teste todo parado, em silêncio, sem falar nada. Dando continuidade, mantenha o ritmo, faltam apenas 2 minutos. Isso quando o paciente já estiver no 4º minuto de teste. E no 5º minuto você vai falar com ele, você está indo bem, falta apenas 1 minuto. E aí, quando der o 6º minuto, simplesmente a gente para o teste e vai fazer as avaliações que tivermos de fazer. É importante também, embora aqui ele não colocou, a gente vê aqui a recomendação de observar a saturação periférica de oxigênio. É algo importante que o próprio oxímetro ele vai avaliar a frequência cardíaca, embora você pode usar também um outro dispositivo, um relógio, mas o oxímetro ele é importante para você ver a saturação do paciente. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal.